precoce de caninos descidos. Então, na aula passada, a gente conversou um pouquinho sobre a perda precoce de incisivos e agora a gente vai conversar sobre a perda precoce de caninos descidos. Bom, quando a gente falou de perda precoce de incisivos, a gente está falando mais na questão estética, que não há comprometimento de espaço. Sendo que no arco superior ela passa a ser mais importante aí a questão estética do que no arco inferior, né? Agora, quando a gente está falando de caninos, perda precoce de caninos descidos, a situação é inversa. O arco inferior ele passa a ser mais crítico que o superior e a gente já vai entender o porquê. Perda precoce de caninos, ela normalmente ocorre, então incisivos normalmente é por trauma, caninos normalmente ocorre por quê? Pensem um pouquinho nisso. Por que que normalmente a gente tem perda precoce de caninos? Falta de espaço. Normalmente é essa a situação clínica. Falta de espaço na região anterior inferior ou superior, né? Normalmente é um problema de espaço. Pode ser um apinhamento primário, um apinhamento só na região anterior e eventualmente a gente tem a perda precoce de caninos pela presença desse apinhamento primário, ou não, pode ser um apinhamento realmente por uma falta de espaço no arco como um todo, por os dentes permanentes serem grandes em relação ao perímetro disponível no arco. Então esse é um ponto que a gente tem que ponderar. Uma outra situação clínica onde a gente tem perda precoce de caninos descidos é quando eu tenho desvios de rotas. Às vezes, cerca de 1% aí da população, mais ou menos, dependendo aí dos traços de onde o estudo é realizado, mas a literatura traz em torno de 0,5% a 1%, a transposição entre caninos descidos e incisivos laterais descidos. Então, em alguns pacientes, a gente tem um incisivo lateral descido indo muito, se direcionando muito para a distal. Normalmente, é o início de uma transposição entre incisivo lateral e canino. Isso a gente está falando do arco inferior. Então, são as situações clínicas onde eu vejo a perda precoce de caninos descidos mais comuns. E quando a gente fala do arco inferior, a gente tem um problema pontual bem importante, porque na mandíbula, nessa idade, a gente não tem sutura, a gente não tem tecido cartilaginoso, né? Não tem nada dividindo